Olá, curiosos! Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. E no caso de hoje, eu vou contar a história do assassino do Natal, o caso Jonelle Matthews. Já deixa seu like que me ajuda muito na divulgação. Então, roda a vinheta. Jonelle Matthews nasceu no dia 9 de fevereiro de 1972 na cidade de Santa Bárbara, Califórnia. Filha adotiva de Jim e Gloria Matthews, Jonelle também tinha uma irmã chamada Jennifer. Quando Jonelle ainda era criança, a família se mudou para Greeley, no Colorado, para uma casa que parecia mais um rancho. O seu pai, Jim, era diretor de uma escola primária chamada Platte Valley, na cidade de Kersey, que ficava somente a 10 quilômetros da cidade onde eles moravam. Até onde eu consegui informações, o pai era o único que trabalhava na família até então. Jonelle estudava na escola de ensino fundamental Franklin Middle School e ela era uma menina super participativa. Ela participava de shows de férias, atividades escolares, tinha muitos amigos, era uma menina forte, independente, com um sorriso muito fácil, e ela gostava muito de estar com a família, e ela gostava também de registrar esses momentos em família, filmando, tirando muitas fotos. Eu não consegui muitas mais informações sobre a infância da Jonelle, né? Então vamos direto para o caso. O caso aconteceu 4 dias antes do Natal de 1984, depois da Jonelle ter se apresentado em um desses shows escolares, que foi um concerto de feriado no Intra-West Bank of Denver. A família não tinha conseguido comparecer a esse show. O pai da Jonelle tinha ido no jogo de basquete da filha mais velha, enquanto a mãe de Jonelle tinha ido para o leste porque o pai dela estava doente. Logo após o show, ela foi embora de carona com uma coleguinha dela da escola e o pai dessa colega. A Jonelle chegou em casa por volta das 8 horas da noite e lá pelas 8h30, mais ou menos, ela atendeu um telefonema, anotou o recado para o pai, porque o telefonema era para ele, e desligou o telefone. E essa foi a última vez que alguém soube da Jonelle. Seu pai, Jim, chegou em casa por volta de umas 9h30 e ele encontrou a porta da garagem aberta. E ele já achou muito estranho, porque ninguém da família tinha o costume de deixar nenhuma porta aberta na casa. Ele entrou na casa, chamou por alguém, mas não tinha ninguém em casa. E um detalhe chamou a atenção dele. A Jonelle havia deixado os sapatos dela do lado de uma poltrona que ela costumava sentar para assistir televisão. E ele achou isso muito esquisito, já ficou pensando, porque ela não estava em casa e estava sem sapatos, e era dezembro, inverno, neve. Então ele já começou a achar tudo muito estranho. Por volta das 10 da noite, a Jennifer, irmã mais velha da Jonelle, tinha chegado em casa. O pai, então, já preocupado, perguntou para ela se ela tinha alguma notícia da Jonelle, se ela havia visto ela em algum lugar, falado com ela, mas a Jennifer disse que não. Então o pai já começou a ficar extremamente preocupado e imediatamente ligou para a polícia. Lá pelas 10h15 da noite, a polícia já chegou na casa e assim que eles chegaram, eles já notaram uma outra coisa estranha por fora da casa. Eles notaram umas pegadas grandes por fora da casa, bem na janela da sala, né? Indo em direção à janela da sala, indicando que alguém estava, bisbilhotando dentro da casa. Logo constataram também que não tinha sinais de luta dentro da casa. E também os policiais acharam muito pouco provável que Jonelle tinha saído e deixado seus sapatos dentro de casa por causa da neve e tudo mais. No dia seguinte, a cidade inteira já estava sabendo do desaparecimento da Jonelle, já estava todo mundo assim em pânico, porque até então a cidade de Greeley era muito calma, tranquila, era uma cidade pequena, né? Não tinha muitos crimes, então a população já começou a ficar bem preocupada. O
caso teve tanta notoriedade que até o presidente dos Estados Unidos da época, o Ronald Reagan, falou sobre a Jonelle em um dos seus discursos. Desde 1984, que foi quando aconteceu o caso, até 2019, a polícia não teve sucesso em nenhuma investigação. Eles não tiveram nenhuma testemunha, nenhuma informação. Mas no dia 23 de julho, tudo mudaria. Quase 35 anos depois do caso, umas escavadeiras estavam fazendo o trabalho de instalar um oleoduto a aproximadamente 24 quilômetros da casa da Jonelle. E eles encontraram restos mortais naquele lugar, ossos humanos. A partir daí, foram feitos exames de DNA e foi constatado que os ossos, os restos mortais, eram sim da Jonelle. E aí então a polícia começou a tratar o caso como um caso de homicídio. Já que eles tinham encontrado os restos mortais da Jonelle, eles começaram então uma investigação. E essas investigações constataram que a Jonelle foi morta com uma bala na testa. A partir daí, os investigadores começaram a procurar informações sobre o local onde foi achado os restos. Quem era o dono daquele local, daquele terreno? No dia 13 de setembro de 2019, a polícia anunciou um suspeito no sequestro e morte da menina Jonelle, o Steve Punkey. Esse cara morou em Greeley na época do crime. O Steve concorreu para vice-governador em 2010 e para governador em 2014 e 2018. A população ficou chocada por ele ser um suspeito em um caso de sequestro e homicídio. Na época do crime, Steve e sua esposa, eles moravam a 3,2 quilômetros da casa da Jonelle. E o mais engraçado é que ele era pastor da igreja que a família inteira da Jonelle frequentava. Como mandado, os investigadores foram até a casa de Steve, mas eles não encontraram nada que comprovasse que o Steve havia cometido esse crime. Poucos meses depois do desaparecimento da Jonelle, o Steve e a sua esposa, eles participaram de um congresso religioso. E lá nesse congresso, um ministro disse para o público que a Jonelle seria encontrada em segurança e com vida, torcendo, pela sua volta. A esposa de Steve afirmou para os investigadores ter ouvido ele murmurar que esse ministro, era um falso profeta. Em 2008, o filho de Steve foi assassinado e no funeral, a esposa de Steve também escutou uma coisa muito estranha do marido. Ela escutou ele dizendo: "Espero que Deus não tenha permitido que isso acontecesse por causa da Jonelle Matthews." A investigação teve muitas falhas, muitas negligências, porque ao longo dos anos o Steve apontou que ele poderia ser um suspeito. Algumas atitudes dele em relação ao caso demonstraram que ele poderia ser um suspeito, mas a polícia nunca investigou ele a fundo até 2019. O comandante da polícia de Greeley disse que Steve fazia muitos esforços para dar informações do caso, para saber do caso, que ele se inseriu intencionalmente na investigação, muitas vezes, dizendo ter informações e pedindo imunidade. Aí já é muito estranho, pessoal? Mas quando ele ficou sabendo que ele era um suspeito no caso e a polícia viajou para Idaho para interrogar ele já não quis responder nenhuma das perguntas. Eu acredito que seja por medo de acabar perdendo a candidatura, a possibilidade de se eleger lá no estado. Em setembro do ano passado, o Steve já sabia que era um suspeito no caso. E ele foi convidado para dar uma entrevista no jornal de Idaho, onde ele disse que ele não conhecia a família da Jonelle e que ele só ouviu falar do caso quando foi anunciado pela mídia. Ele também alegou que na noite do desaparecimento ele estava em casa com a sua esposa e que logo na manhã seguinte ele seguiria para a Califórnia, os dois, porque eles iam passar o Natal em família. O Steve forneceu uns documentos para a polícia que comprovassem que ele teria viajado para a Califórnia,
mas logo depois a polícia já constatou que os documentos eram todos falsos. No dia 13 de outubro desse ano de 2020, os investigadores anunciaram que Steve Punkey, de 69 anos, estava sendo indiciado pelo homicídio e sequestro da Jonelle Matthews. Atualmente, ele está detido sob uma fiança de milhões de reais em Idaho, onde ele aguarda extradição para o Colorado. Bom, curiosos, o caso é muito recente. Se vocês quiserem se aprofundar mais nesse caso, é só vocês pesquisarem na internet. Tem muitos artigos, muitas notícias sobre o caso, porque o cara, né, o Steve, ele foi candidato a governador e a vice-governador. Então, assim, para os Estados Unidos, isso é um negócio muito grave. E a população está, assim, incrédula com o que aconteceu. Se você gostou do vídeo, se você gosta de casos criminais, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e já ativa o sininho porque toda semana vai ter vídeo novo no canal. Até a próxima, curiosos! Tchau!